Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre, professor de Química, e o assunto de hoje nosso aqui é um assunto que eu julgo altamente importante, né? Que o Enem cobra e também os vestibulares estão sempre cobrando esse assunto, que é relativo à termoquímica. Aí eu te pergunto, por que será que termoquímica é tão cobrado nessas provas? Eu te explico por quê. Porque termoquímica está ligado à energia térmica. Se observar o mundo que nos cerca hoje, a energia nossa que nos move aí é energia térmica, principalmente, né? Você pega carro aí, né? Ônibus. O seu alimento que você come não tem caloria? Essa caloria aí é para que nós possamos ter energia para movimentar, para pensar, para conversar, para trabalhar. Enfim. E o que acontece? Nós temos aí dois processos em relação à energia. O primeiro processo é aquele que acontece quando absorve calor, entre aspas, né, que é o processo endotérmico. O outro processo é aquele que há a liberação de calor, que é o processo exotérmico. O processo endotérmico vai ter uma variação de energia positiva. Tome como exemplo aí a vaporização da água. Quando você vaporiza a água, para que essa água saia do estado líquido e vá para o estado vapor, tem que receber energia. E essa energia é fixa. Para cada mol de água, para cada 18 gramas de água, ela tem que receber, tem que absorver 44 kJ. Olha o que é mais incrível. Você tem água lá no estado vapor com energia. Para que essa água volte a ser no estado inicial, que é líquido, para vaporizar, absorveu 44 kJ. Para voltar e condensar, tem que liberar exatamente o mesmo valor. Importante, a energia de ida em módulo é igual a de volta. Se para vaporizar é 44 kJ, para condensar é menos 44 kJ. Isso quer dizer o quê? Que na termoquímica, na química, processos inversos terão energias de sinal contrário. Vamos recordar aqui então, né? O que vem a ser esse ΔH, variação da entalpia? O que vem a ser entalpia? Entalpia quer dizer conteúdo de energia. A variação da entalpia eu posso calcular usando aí três caminhos basicamente. O primeiro caminho é quando a questão nos fornece a entalpia de formação. Então, acompanha comigo aqui. Temos aqui a entalpia de formação. Para que eu possa calcular o ΔH, eu faço a variação. A variação seria, então, o final menos o inicial. Levando em conta que a equação química, a parte final, são os produtos e a parte inicial corresponde aos reagentes, nós calculamos ΔH por aqui. Entretanto, eu faço para você aqui uma recomendação, é até um desafio. Procure olhar as provas de Enem anteriores ou de vestibulares, que você vai perceber uma coisa. Em todas as edições de prova, eles trazem alguma coisa de termoquímica. Por quê? Porque a termoquímica é um assunto que lá dentro da nossa área, né, de natureza, é altamente importante. Lá é uma competência importante. Entender valor calórico, entender unidades térmicas, entender o que é caloria de alimentos, poder comparar, mensurar combustíveis, qual que é mais eficiente, qual que é menos eficiente, qual que polui mais, qual é mais energético, né? E por aí vai. Mas eu percebo aí que nas últimas provas do Enem, nos últimos 5 anos, caíram 3 questões de termoquímica de um único assunto, que é relativo à lei de Hess. Então, você pegar o Enem, nos últimos 5 anos de Enem, né? Em todas as provas caiu termoquímica. Em 2 delas caiu em relação à equação de combustão e outras 3 ligadas à lei de Hess, que é uma lei aí da termoquímica importante. Aí vamos então relembrar, né, entender o que é lei de Hess. Então, abre aspas, o que Hess falou? O ΔH de uma reação química, para calculá-lo, o que interessa de fato é o estado inicial e o estado final, não importando os estados intermediários. Fecha aspas. O que Hess quer dizer? Que não importa o caminho que a reação percorra. O que de fato importa é o início da reação
e o final. Isso tem nome na química, chama-se grandeza de estado. Grandeza de estado é você permanecer com a origem e com o destino. Então essa reação vai formar um produto. Se usou uma etapa, 2, 3 ou 10, não interessa. Usando uma etapa, 2, 3 ou 10, se eu tiver o início e o final do mesmo jeito, o ΔH vai ser o mesmo. Então vejamos um exemplo aqui que é um clássico dos exemplos, né? Que é em relação à reação de combustão do carbono. Então temos aqui o carbono sólido, ele reage com o gás oxigênio e forma gás carbônico. Essa equação é uma equação de combustão total, é uma equação de combustão completa. Isso quer dizer o quê? Que para cada mol de carbono, você vai gerar 394 kJ. Então, vou pôr aqui, ó, kJ por mol. Lembra? A energia ela é proporcional à quantidade. Se eu precisar queimar o dobro, eu vou gerar o dobro. Se eu queimar 10 vezes mais, a energia que eu vou gerar é 10 vezes maior, tá certo? Mas note uma coisa, eu também posso fabricar esse CO2 usando uma outra rota, um outro caminho, que é a partir da equação de combustão incompleta ou parcial. Então eu tenho aqui, ó, carbono sólido, tem o gás oxigênio, você usou aí metade de um mol, meio mol, e formou o CO. Quando eu formei o CO, eu tenho uma combustão incompleta, uma combustão parcial. Mas quando a combustão é incompleta, eu estou gerando lá 110 kJ. Perceba que eu posso pegar esse CO aqui, que é produto da queima parcial, aí eu vou pegar esse CO, numa segunda etapa, eu completo a combustão. Eu faço com que esse CO reaja com meio mol de oxigênio, fabricando o CO2. Então, atentem para uma coisa. Perceba-se aqui, existe grandeza de estado. Ó, carbono sólido no início, CO2 no final. E por etapa, carbono sólido no início, CO2 no final. Isso aqui são os intermediários. Então, o que Hess falou? Para calcular Hess, o ΔH da equação global, a variação da entalpia, ela é igual à variação da entalpia das etapas. Então, se eu somar aqui etapa 1 mais etapa 2, né, vamos somar, olha aí, você vai ver que o ΔH vai ser de menos 394 kJ por mol. Exatamente o mesmo valor que foi obtido numa etapa apenas. Mas, professor, e as equações? Eu posso somar? Evidentemente que sim. Se eu somar as equações, eu vou chegar na equação global. Então eu posso, como aqui é uma igualdade matemática, eu posso anular aqui o CO com esse CO aqui, ó. Eu vou somar, vou descer o carbono sólido. Eu vou, como estão do mesmo lado aqui, eu vou somar meio mol de O2 mais meio mol de O2, vai dar 1 mol de gás oxigênio. E eu vou descer o CO2. Então o que você pode perceber com isso? Você pode perceber que eu usando uma etapa ou duas etapas, a equação final foi exatamente a mesma e o que é mais importante, o ΔH, exatamente o mesmo. Ficou claro? Então, para reforçar o que eu expliquei aqui, para você entender melhor, vamos fazer uma questão de Enem? Então, bora. O benzeno, o importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química. Então, temos lá, né, 3 mol de C2H2, gerando C6H6. Esse C6H6 é o benzeno. C2H2 é, no caso, o etino. Bom, o que ele quer saber? A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes, nas mesmas condições experimentais. Então, ele nos deu as equações de combustão. A questão pede o quê? Para que você calcule a entalpia do processo de trimerização em quilocaloria,
para a formação de um mol de benzeno é mais próxima de? Muito bem. Então percebam uma coisa. O que acontece? Percebam uma coisa. Nós temos aqui a formação do benzeno, no caso que é benzina ou benzeno. E essa equação aqui, o ΔH dela, nós não sabemos. O ΔH é desconhecido. Gente, isso aqui, pessoal, é uma aplicação da lei de Hess importante. Então, qual seria uma das funções da lei de Hess? A principal é calcular ΔH de equações desconhecidas a partir de equações que eu conheço. Então, ele nos deu duas equações, né? Se observar na imagem aí, nós queremos que o etino esteja no reagente. E eu preciso de 3 mol dele. Então, a quantidade de mol aqui, eu preciso de 3 mol. O que é a lei de Hess, então? Eu vou ajustar as equações que ele nos forneceu para poder obter essa equação. Na verdade, nós temos aqui o etino, ó, aqui o acetileno. Entretanto, você precisa de 3 mol da substância. E nós temos apenas 1 mol. No caso da lei de Hess, você pode e deve, evidentemente, ajustar a equação que você tem para poder satisfazer a equação que ele quer calcular, que é o ΔH. Para que nós tenhamos, então, 3 mol do etino, nós iremos multiplicar a equação 1 por 3. Quando eu falo multiplicar a equação 1 por 3, é toda a equação 1. É o etino, é o O2, é o CO2, e não podemos esquecer, principalmente, de multiplicar o ΔH, que é a parte mais importante, já que a questão está perguntando, está argumentando sobre o ΔH. Então, vamos multiplicar por 3. Multiplicando isso por 3, eu vou ter 3 mol do etino. Multiplicando 5 sobre 2 vezes 3, vamos obter 15 sobre 2. Multiplicando 2 vezes 3, nós teremos 6 mol do CO2. Quando eu fiz essa multiplicação por 3, você não pode esquecer de multiplicar também o ΔH por 3. Quando eu faço isso, o que acontece? Você vai encontrar o ΔH da questão. Então, o que eu posso fazer aqui ao somar? Eu posso o seguinte, eu posso simplesmente anular, inverter a equação 2, né? Aí você vai obter a soma, que vai ser, aqui deu 930 mais 780. Então, somando aqui, vai inverter a equação para poder cortar. Isso aqui, portanto, vai ficar então, o nosso ΔH vai ser menos 930 negativo mais 180 e vai dar menos 150. No caso dessa questão aí, gente, corresponde à alternativa B. Então, pessoal, é isso aí. Tranquilo? Fico feliz de estar atento aí nas aulinhas, participando, viu? Fico muito grato. Um grande abraço, até a próxima aulinha. Valeu, gente. Até mais.